pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal da Oliveira Imóveis, na série A Casa Deles em Portugal, uma série que traz aqui ex-clientes que fizeram o processo da mentoria Minha Casa em Portugal e compraram o seu imóvel com a gente, estando ainda no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, né? Aqui em Portugal, para chegar com aquela tranquilidade, aquela segurança, né? Então, hoje, na live de hoje, a gente está aqui com o Ricardo Figueiredo, um ex-nosso cliente, né? Um cliente que foi da Oliveira Imóveis em 2020, plena pandemia. Então, Ricardo, queria muito agradecer o seu convite, essa oportunidade de mostrar para outras pessoas que têm a ideia de comprar um imóvel em Portugal, de, né, fazer esse sonho, essa mudança de país, e você trazendo um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu feedback, é muito importante para ajudar essas pessoas também. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, fazendo esse vídeo, fazendo aqui essa, né, essa abertura para poder contar um pedacinho da sua vida, dessa sua trajetória aqui para Portugal. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado, Giovanni, pelo convite. Cumprimento também a todos que estão vendo essa nossa conversa e dizer que da minha alegria, né, de poder estar cá em Portugal, né, desde 2020 e ter feito um bom negócio, né, com a Oliveira Imóveis nos ajudando nessa questão. Legal, legal. É sempre benéfico, né, para a gente ver o cliente satisfeito, ver que o cliente chegou, ficou feliz, está contente com a história, porque realmente essa é a nossa, é o que a gente gosta de fazer, né, Ricardo? Você teve com a gente todo o projeto da sua mudança, da sua mentoria, e é muito gratificante para a gente ver que a gente conseguiu fazer o olhinho do cliente brilhar no final das contas, né? Que ele chegou e ficou feliz com o imóvel, que deu certo o projeto, porque esse é o nosso intuito. Na sua época, lá em 2020, a gente devia estar na casa de uns 350 clientes atendidos ali, próximo dos 400. Hoje a gente já passou dos 600 clientes, né? 600 famílias que nós auxiliamos nessa vinda para Portugal. Então, é muito bom ver um cliente que gostou, que se sentiu confiante, principalmente na época da pandemia, que era uma época de muita perturbação, né, de muita estranheza sobre o mercado, e você ali, né, confiou no nosso processo. Então, realmente é muito gratificante para a gente ver essa sua realização, né? E agora está aqui dando um depoimento no canal, é muito interessante. E diante disso, eu gostaria até mesmo de te perguntar, né? Quando que você decidiu que mudaria para Portugal? Nesse processo, quando você começou suas pesquisas, como que foi essa primeira etapa e como você me encontrou, né? Como é que foi essa ideia de achar a Oliveira Imóveis e se sentir seguro para poder, junto da minha equipe, fazer esse passo de comprar um imóvel no estrangeiro, né? No exterior? Conta para a gente como é que foi um pouquinho disso, Ricardo. Pois é, Giovanni, eu estava num momento da minha vida que minha esposa aposentada e só com os afazeres de casa, eu aposentada, mas continuava trabalhando. Sou pesquisador, né, da área de meio ambiente e agricultura e, apesar de aposentado pela INSS, continuava a trabalhar na empresa, né? E meus filhos já tinham migrado para o Reino Unido, né? Tenho 2 filhos, uma moça e um rapaz, e daí eles tocando a vida deles e eu pensando agora, então vamos também para a Europa? E Portugal nos apresentou como a melhor opção, por conta de que estaríamos perto do Reino Unido, né? E ao mesmo tempo desfrutando de uma qualidade de vida melhor do que no contexto brasileiro. Então, nós pensamos assim, vamos organizar isso de forma que a gente já chegue lá e tenha uma casa, né? Começamos a pesquisar preços, conhecer melhor Portugal. Eu conhecia apenas Lisboa, minha esposa também, né? Conheci um pouco da Espanha também, mas aqui Lisboa, e fiquei buscando na internet informações, né? E deparei com, se eu não me engano, 3 entrevistas suas para youtubers brasileiros, né,
que falavam sobre Portugal. E lá, junto às nossas pesquisas, né, você vê que eu trabalhava com pesquisa em ambiente, mas a gente sempre procura avaliar as coisas, avaliar risco também, né? Sim, E faz parte, né? o que me passou pela internet, do que eu ouvi as pessoas falarem, né? E do que eu ouvi da sua própria boca quando visitei o seu canal, foi uma segurança assim, em relação à integridade do caráter, o profissionalismo, né? E isso me impressionou bem. E como eu também tenho no meu hábito pessoal a parte mais religiosa, eu fiquei em oração por isso, buscando entender as coisas tem bem, né? E daí aí eu ter sabedoria para agir e como agir. Cada um tem a sua maneira de ver a realidade. Então, eu me senti muito seguro quando comecei os contatos com a Oliveira Imóvel, e foi nesse momento que descobri, né, a partir do primeiro contato, como é que seria o processo de estar tratando as coisas com a Oliveira Imóveis, né, e daí com você, para a gente ter aquela conversa que tivemos, né, via Skype, e você entender os nossos planos, a nossa necessidade, conhecer bem o que a gente queria e até nos ajudar a escolher dentre as cidades que a gente imaginava morar, que era aqui para o norte de Portugal, qual seria aquela que mais se encaixava ao nosso perfil e à nossa demanda, né? E foi muito bom, porque chegando aqui, eu realmente constatei que estou bem localizado da forma como eu queria estar para o tipo de vida que eu preciso ter aqui, né, das facilidades, e gostei bastante. E estou cá em Braga, né, como a Isso, Oliveira Imóveis, né? isso, E foi isso é assim, então, Giovana, assim que eu encontrei Giovana, assim que começamos aquelas tratativas para a compra de um imóvel, né? legal, legal. Isso é legal porque a região que a gente procurou o imóvel para você é uma região muito querida aqui da cidade, né? E eu lembro que na altura eu estava também procurando algum imóvel para investir e minha esposa quis ir comigo. Não sei por que minha esposa ela trabalha na área de TI, ela não tem nada a ver com o mercado imobiliário. E no seu imóvel ela quis ir, né, cara? E quando ela quis ir no seu imóvel, que eu levei ela lá, ela falou assim: se o cliente não quiser esse imóvel, eu quero ele para mim. Eu lembro disso assim, nitidamente como se fosse ontem. E eu acho que Que eu cheguei demais complicação. na altura. Né? Eu falei, cara, se você não quiser, minha esposa quer, cara, porque ela amou o imóvel. E a gente gosta muito da zona, tanto é que minha filha estuda aí em Nogueira, né? Você está no bairro de Nogueira, freguesia de Nogueira. E minha É. filha estuda na freguesia de Nogueira, vai nas piscinas de Nogueira. Então, é realmente uma área que é muito legal, é uma área muito boa aqui da cidade, que as pessoas realmente têm um conforto, uma tranquilidade muito boa. E é muito bom ver você, né, se identificando comigo logo no início, porque é uma questão muito voltada realmente para. É difícil até achar palavra, né? Porque tem essa parte da religião, né? Como você disse, né, pegou na religião e pô, rezou estava no caminho certo, que fosse essa pessoa realmente a pessoa que ia te ajudar e tudo mais. Mas tem essa questão da empatia também, né? Você chegou e simpatizou com a minha pessoa, né? Me viu com outros youtubers e tudo mais conversando. Faço ideia de alguns ali, né? E tudo mais. E é legal ver isso, porque é o meu jeito de ser, de fato, né? Eu já dei entrevistas, já perdi a conta de quantas entrevistas para quantos youtubers foi. Esse ano mesmo já dei várias outras entrevistas para outros youtubers também, em 2023. Então, assim, a gente está sempre tentando ajudar, trazer informações novas, trazer conteúdos válidos para as pessoas, mesmo que, né, seja compra, que seja arrendamento, que seja sobre a área da saúde, que seja sobre educação, tentar ajudar elas e ver que você entendeu e percebeu isso de mim é muito legal para mim como pessoa, não como empresa, porque é uma coisa que está no meu jeito de ser mesmo, e é muito legal ver isso. Cara, você tinha essa ideia, então, de Lisboa, né? E aí Tinha. começou a pensar e tudo mais, e é algo que a gente fala no canal, assim, demasiadamente, porque muita gente chega achando que Portugal é só Lisboa, né? É Uhum. praticamente todo cliente
Todo mundo chega, eu queria ir para Lisboa, que é a região, né, que é a maior região do país, maior cidade, né, onde tudo acontece, e ver que você, como outros também, teve esse pensamento, pô, de repente tem aqui uma outra visão, né, de, pô, deixa eu abrir meus horizontes aqui para outras regiões, outras cidades, de repente eu faço bons negócios. Então, Giovanni, na verdade, para mim, era muito importante a proximidade de um aeroporto, que eu pudesse pegar voos para Reino Unido, por exemplo. Visitou os filhos, assim, né? Vai passar uns dias, ou qualquer urgência, a gente pega um voo rápido. E, no caso, eu pensei, região de Porto, porque Porto também tem um aeroporto, e cai naquilo que eu gosto. Eu gosto de um clima um pouco mais frio, né? E para o sul de Portugal, Lisboa, etc., aqui tem um... Não, mas é diferente. E eu pensava na questão também relativa à saúde, né? Também que tivessem uma boa infraestrutura de serviço público de saúde, e fiquei sabendo da boa fama do Hospital de Braga na ocasião e tudo. Então foi uma das coisas que me fez também pensar vir aqui para o norte. E sossego, e você encontrou para a gente uma casa numa freguesia sossegada. A gente já acompanhava, Giovanni, antes de entrar em contato com vocês, os preços dos imóveis pelo Idealista. Eles têm apresentam muito imóveis, né? Uhum. E então a gente começava a ter uma ideia boa do mercado imobiliário, como é que estava, né? E quando você começou a apresentar para a gente os imóveis, a gente percebeu que nós estávamos começando uma escalada de subida de preço. E eu falava para minha esposa, a gente tem que comprar logo. E a gente tinha um capital guardado, né, para dar uma entrada, e depois, com a venda do nosso imóvel no Brasil, a gente iria quitar. Né? Sim, sim. E você falou aí dessa mostrar os imóveis e tudo mais. Como que foi para você durante a mentoria, quando estava a minha equipe buscando essas opções de imóveis para vocês, Ricardo? A quantidade de informação que a gente passava, fotos, vídeos, informações de uma forma geral. Como que foi isso tudo para você? Qual foi a sua percepção, a sua noção real em relação a essa escolha, sobre essa questão da distância? Como é que foi esse material entregue para você em relação a ter valido a pena, não ter valido a pena? Como é que foi isso? Foi muito bom. A gente fazia trocas de mensagens pelo WhatsApp, né? A sua equipe passava para a gente os locais e os links dos imóveis, e depois eu me interessando, esse é legal, esse não. A sua equipe ia até o local, batia fotos, dava mais informações, né? Detalhes Exatamente. importantes também que a gente sempre queria saber, da vizinhança, das condições de acesso, que eu acho que é muito importante, né? Sim. E depois nós acabamos que não foram muitos imóveis, talvez 4 imóveis, 5, 6, e nesse quinto e sexto nós gostamos muito. Nós quase fechamos, não sei se você está lembrado, lá perto do Braga Park. Lá perto do Braga Park. Esse imóvel já tinha uma pessoa na frente, e nós não conseguimos, né? Sim. E depois um outro também, de um senhor brasileiro, que a gente ficou assim achando meio caro, e por fim você conseguiu um preço muito bom, uma oferta muito boa aqui, por esse imóvel que casou como uma luva na nossa necessidade. Né? E aí foram feitos vídeos, né? Tanto do imóvel anterior, que eu acabei de falar, como esse aqui. E os vídeos detalhavam muito, né? A sua equipe abria até armário para mostrar as coisas, né? Como é que estavam lá dentro, né? Sim, a gente tenta ser o mais transparente possível com o cliente, né? Foi. E é legal então, deu para ter uma noção bem legal sobre o imóvel. Muito boa mesmo. E é legal essa fala sua de a gente estava olhando, você tinha gostado de um que era um pouquinho mais caro, mas que estava esbarrando justamente no preço, e a gente te trouxe uma opção até muito mais barata, né? De repente, caiu com uma luva que um imóvel muito mais barato do que a gente vinha pesquisando, que era sensacional, que é hoje o imóvel que você mora, né? Inclusive. É a prova do valor do nosso trabalho, né? Porque
A gente difere de uma imobiliária tradicional. Uma imobiliária tradicional, ela quer o máximo possível que o cliente pague o maior valor, né? Porque é assim que ela vai ganhar a comissão, né? Quanto mais caro for o imóvel, maior a comissão que a imobiliária vai ganhar, e, portanto, é claro que ela quer que esse imóvel mais caro seja vendido, né? E a gente não, a gente está aqui para poder favorecer o nosso cliente, né? O nosso cliente pagou pelo nosso serviço, então ele merece a transparência, merece esse respeito que a gente tem com ele, de prestar o melhor serviço possível, né? E a gente achou um imóvel que era lindo, que era fantástico, que era incrível. Minha esposa apaixonou pelo imóvel e era muito mais barato, né? Então, você juntou tudo, né? Melhor custo, melhor benefício. Ficou fantástico para vocês, né? E essa percepção sua em relação a olhar com os olhos do cliente e não de quem está comprando e não de quem está vendendo, coisas que nós percebemos verdadeiros, vamos dizer assim, na Oliveira Imóveis, né? Então, foi um dos fatores que nos aproximou e trouxe essa empatia que você mencionou anteriormente. Exatamente, porque isso é uma coisa que eu não abro mão da empresa, né, Ricardo? A gente tem essa premissa, tem essa vontade de sempre estar a servir o nosso cliente. Então, eu não abro mão, Giovanni Oliveira, eu não abro mão de ter o cliente tendo essa satisfação do serviço que está sendo prestado, né? E para isso, a gente sempre vai estar olhando o que o comprador quer e não o que o vendedor quer. Então, a gente vai sempre tentar negociar os valores, vai sempre tentar ver ali sobre o imóvel, sobre o prédio, sobre o bairro, para trazer o máximo possível de informação. E aí o cliente poder comprar algo que vai deixar ele feliz e que ele ainda vai pagar menos, é a melhor opção de todas, né? É o que vai deixar o cliente realmente satisfeito. E, dito isso, pensando justamente nessa fala, aproveitando esse gancho aqui, né? A gente te arrumou perante imóveis que você estava gostando, que era muito mais caro, a gente te achou um imóvel muito mais barato e que atendia você em tudo, sua família em tudo, a Rosa, né? Atendia vocês em tudo e automaticamente vocês compraram ele. Quando chegou aqui em Portugal, como é que foi essa expectativa versus a realidade? Porque vocês estavam vendo imóveis muito mais caros e, de repente, falou, pô, vamos apostar nesse daqui que é mais baratinho, que as fotos estão mostrando que é um bom imóvel. Será que realmente, quando a gente chegar, vai ser isso tudo mesmo que as fotos e os vídeos mostraram? Porque difere, né, teoricamente, de um imóvel mais caro de um imóvel mais barato. Geralmente, o imóvel mais caro está associado a melhor qualidade, um imóvel mais de luxo, de repente está num bairro melhor. Como é que foi essa expectativa ver essa realidade quando você chegou aqui, né, tinha comprado à distância durante a pandemia, ele cumpriu ou não suas expectativas? Como é que foi essa visão ao chegar no imóvel, Ricardo? Então, a gente comprou em 2020 e chegamos aqui em 2021, pouco menos do que um ano depois. Sim. E entramos aqui e, desde a minha primeira impressão, inclusive, todos os cômodos maiores do que eu imaginava, né? Foi uma ótima impressão. O estado de conservação do imóvel, que na foto você vê, mas não dá para apurar com tudo. E uma das coisas que eu ressalto na sua equipe é que vocês buscavam problemas no imóvel para ver se tinha. Realmente estava tudo perfeito, um imóvel muito bom, com uns arrumos, como eles dizem aqui, armários, espaço para guardar coisas, os eletrodomésticos, né? A parte de refrigeração e aquecimento, tudo funcionando bem, né? Tudo certinho. Alguma coisa que precisamos fazer depois, porque o imóvel ficou muito tempo desocupado, mas, inclusive, foi tudo resolvido com bastante rapidez. Então, ficou tudo... Foi assim, uma ótima impressão. A gente se surpreendeu positivamente, né? Nós esperávamos algo e vimos algo maior do que a gente pensava. Legal. E eu lembro que, como vocês realmente teve esse tempinho para vir cá, eu, de vez em quando, ia lá. Eu não lembro se eu ia lá de vontade própria em todas as vezes, ou se vocês me pediram para ir algumas vezes também, mas eu ia lá para poder abrir a janela, deixar o imóvel ventilar um pouquinho. A gente queria também pagar as taxas de condomínio, que a gente estava sem... eu lembro disso também, eu lembro disso também. Você tentava contato aqui para pagar o condomínio.
O Mas condomínio aqui eles não gostam de receber condomínio, não. A gente tem que ficar atrás deles até hoje. em cima, né? Porque o seu caso também tem isso de diferente. A grande maioria dos prédios tem uma empresa que faz a gestão do condomínio. E no seu prédio não era uma empresa, é um síndico que é um dos moradores. E a Isso. gente tentava, eu ia lá de manhã, eu ia lá de tarde, eu ia lá à noite, eu tentava falar com o rapaz que era o síndico e ele nunca me atendia, ele nunca trocava mensagem comigo, deixava mensagem, ele não me respondia. Realmente foi um custo para poder conseguir pagar a sua taxa de economia, eu lembro disso. Foi uma saga, né, cara? Foi engraçado. Né? Foi. É. Cara, nesse processo todo, aproveitar que a gente entrou, aproveitando esse outro gancho, né? Entrou na questão do dinheiro, era o custo para pagar o condomínio. Aproveitando que a gente está falando de dinheiro, quanto você acha que economizou por não pagar aluguel em Portugal e já vir direto para o seu imóvel aqui, sendo que na época você comprou ele financiado. Hoje você já quitou ele, né? Vendeu o imóvel no Brasil, quitou. Mas como é que foi essa ideia de custo? Você acha que valeu realmente a pena? Você acha que, pô, Giovanni, talvez eu tivesse vindo hoje em dia, se fosse para eu refazer a história toda, eu iria no arrendamento do que comprar? Ou então, não, eu manteria o financiamento, porque eu tive que pagar muito imposto para poder liquidar o financiamento. Me conta um pouquinho disso. Como que foi essa parte para você, cara? O que você achou em relação a custos? Olha, foi assim, né? Eu acho que eu economizei bem e não faria diferente, não. Porque, você veja, há poucos meses depois que eu estava aqui, esse imóvel valorizou já bastante. E se eu viesse primeiro para um imóvel alugado, o que ia acontecer? Eu teria que fazer um contrato. E geralmente o contrato mínimo é por um período de 1 ano. Então vai 1 ano de aluguel aí, na faixa de 10.000 euros, que eu estaria usando para pagar aluguel, enquanto poderia ser 10.000 euros parte do que eu paguei pelo imóvel, né? Então, não faz sentido, eu acho, que para quem tem um recurso, alugar em lugar de comprar um imóvel, né? Então, eu vejo assim, foi. E para mim, no meu caso, porque cada caso é um caso, né? Eu Sim. estava trabalhando, tinha o meu salário, ainda tinha aposentadoria. Eu nem mexia no meu salário para pagar o financiamento, a mensalidade do financiamento. Eu tirava da minha aposentadoria, né? Então, foi uma coisa muito positiva nesse aspecto econômico, sabe? De Uhum. aproveitar aquele momento que eu não tinha apenas um salário do emprego, mas eu tinha uma aposentadoria adicional, né? Então, a gente pensar nessas estratégias do que cada um tem, da onde tirar e como tirar. Então, foi assim que eu agi, né? E eu acho que agi bem, não me arrependo, não. Acho que foi bom ter decidido dessa forma. Legal, legal, legal. E você falou aí em termos de valorização, né? Você acha que o seu imóvel já valorizou quanto mais ou menos, cara? Olha, ainda não tem 2 anos, não, desculpa. Já tem dois Tem anos dois de anos, né? compra, já vai para 3 anos, na verdade. 2 anos morando aqui, essa confusão. Mas foi no mínimo 40%, o Giovanni, tendo em conta que eu já peguei um imóvel, uma Quase. oportunidade boa, com preço bom. Eu acho que no mínimo, acho que pode ter sido mais, mas não, sem medo de errar, é o mínimo de 40% que esse imóvel hoje já estaria valorizado em função do preço que eu paguei. Não sei se você concorda, você está no ramo imobiliário, mas esse imóvel aqui, se você jogar o valor que eu comprei mais 40%, você vai ver que está por aí mesmo, daí para cima, o que estão pedindo agora por um imóvel desse aqui. São valores que não param de subir, né, Não, Ricardo? Não não, param de não. subir. E, Isso, e outra coisa, né, Giovanni? Porque os aluguéis também não param de subir. Eu acho que até mais, né? Então, se eu tivesse optado por alugar e precisasse ficar mais algum tempo alugando, eu estaria pagando mais ainda do que naquele tempo lá atrás, né?
Exatamente, exatamente. E você acabou por quitar ele, já que você colocou seu imóvel à venda no Brasil, né? Foi, Fez a venda e aí quitou isso aqui, né? olha Teve só, receio de fazer essa venda no Brasil para comprar, não, para poder quitar aqui, ou não pensou duas vezes e fez esse processo de vender o seu imóvel do Brasil, Ricardo? pois é, eu vendi quando eu ainda estava no Brasil. Eu fiz assim, né? Depois de concretizado, assinado o contrato da compra aqui, meses depois, 3 a 4 meses, eu já estava vendendo meu imóvel lá no Brasil. Felizmente também tive estava um pouco aquecido o mercado ainda, lá nesse Uhum, momento. Eu morava em Campinas e consegui vender minha casa. Daí eu precisei ainda de 3 a 4 meses para resolver a questão do meu vínculo empregatício. Então, mudando para casa e com um entendimento com os compradores de ficar um tempo. Aí depois, como prolongou um pouquinho o meu vínculo empregatício para resolver algumas questões, eu ainda passei um mês que eu optei por ficar no Airbnb lá em Campinas mesmo, mas isso é de cada um, né? Tem pessoas, eu tinha oportunidade de ir para uma casa, sabe? Mas outros podem ter oportunidade de ir para uma casa de um familiar, mas a minha opção era o Airbnb, porque a gente tem um gatinho, então para o gatinho ficar mais à vontade, então foi mais ou menos por aí. Né? Então foi uhum, assim, eu quitei, assim que completou 12 meses da compra, eu entrei com o pedido de quitação junto ao banco que fez o financiamento. Eu já uhum, estava cá, então, quando eu quitei, mas a compra foi feita lá atrás, então eu peguei o dinheiro, transferi para Portugal, né? E uhum. daí, assim que deu para quitar. Eu esperei 12 meses, porque poderia ter quitado um pouco antes, por conta de uma multa rescisória que implica num pagamento maior se você quita antes de completar 12 meses, o primeiro ano de financiamento. Né? Uhum, Foi, foi, exatamente. foi essa. Uma multa que, nesse momento, inclusive, nem está em voga, justamente por causa dessa questão da guerra, os juros e tudo mais. E a multa, até hoje, ela, nesse momento, ela não está em voga. E, no caso, faz a pessoa poupar também o dinheiro, caso ela queira fazer essa quitação. Né? Então, ela deixa de ser um problema também, que é algo interessante. Então, é algo que você ficou totalmente à vontade para fazer, né, Ricardo? Vendeu o seu imóvel lá, foi para um Airbnb enquanto esperava para vir para cá, e depois, assim que esperou o prazozinho, já quitou o imóvel e hoje em dia, zero dívidas, né, Ricardo? Graças a Deus, zero dívidas. É o melhor É, negócio, né, Ricardo? é. E deu ainda Fantástico. para ficar com saldo aqui para manter uma reserva, né? Uma estabilidade com uma reserva Isso, de precaução, né? É o claro, claro. melhor caminho, né, Ricardo? Com Uhum, certeza. uhum. É o que eu indico para todo mundo, ter ali um pé de meia. Nesse sentido, tem muita gente que me procura falando, pô, Giovanni, eu quero vender meu imóvel no Brasil para comprar um aí à vista. Mas eu tendo a gastar o valor todo da minha venda. Eu falo com as pessoas, olha, dependendo da situação, nem compensa tanto. É melhor fazer igual o Ricardo fez. Se dá para quitar e ainda manter uma reserva, ótimo. Se for quitar e vai ficar sem reserva, é melhor quitar só uma parte para diminuir o montante do financiamento, mas não quita tudo, porque é mais fácil, é melhor, por mais garantia, né? Você ter ali uma reserva, nunca se sabe o dia de amanhã, uma preocupação que possa vir, mas a ideia de vender o imóvel no Brasil, se você está vindo para Portugal e não planeja voltar mais para o Brasil, é o melhor caminho, né, Ricardo? Na É, minha opinião, acredito que na sua também, já que uhum, você também fez isso, né? sim, sim. Até para quem ainda não está decidido a morar em Portugal, né? Comprar um imóvel aqui, né? E financiá-lo é um investimento, né? Um investimento, né? Muito bom, como É o você que eu, costuma falar, né? é o que eu falo muito, exatamente, é o que eu falo muito. Investir em tijolo é sempre o melhor caminho, seja
na Europa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, investir em construção é sempre ótimo. Se a pessoa pode investir em construção aqui em Portugal, tendo uma assessoria, uma pessoa que vai auxiliar, que vai fazer o processo todo para ela, igual a gente faz, dando essa garantia de um bom negócio, melhor ainda. E fazer isso em uma moeda forte igual é o euro, acabou os medos, né, Ricardo? Automaticamente você vai ver. Tem uma empresa para assessorar, está construindo patrimônio, está construindo tijolo, e depois, ainda por cima, é em euro, que vai ter sempre uma valorização forte, que é uma moeda forte, não tem cenário para poder que a gente querer reclamar, né? É realmente o melhor dos mundos, né? Agora, caso acontecesse uma coisa apocalíptica e você tivesse que mudar de cidade, talvez, né, voltar até para o Brasil, como a gente, né, acabou de falar aí e tal, com essa questão que você fez a compra do imóvel aqui, você acha que da valorização do seu imóvel em relação a esses 2 anos atrás, esses 40%, só isso por si só, você vendeu o seu imóvel no Brasil, ficou sem imóvel no Brasil, e pensando numa situação mega hipotética, você tivesse que voltar para o Brasil ou tivesse que mudar para outra cidade de Portugal, isso ainda teria sido um bom negócio, na sua opinião, Ricardo? Ah, sim, sem dúvida, porque eu estou capitalizado agora num imóvel aqui, né? Se eu precisasse ir para qualquer outro lugar ou retornar ao Brasil, com a venda desse imóvel, eu garantiria que eu chegaria também bem num outro país para estar a comprar um imóvel, né? Novo, uma outra casa, né? Eu não, não acho que seria problema, não. Isso seria bem resolvido, porque, como eu disse, o imóvel está se valorizando, não há desvalorização, ele está sempre se valorizando, né? Então, Exatamente, exatamente. E pensando nisso, então, dando uma dica para aqueles que podem comprar o imóvel ao invés de alugar, Ricardo, você, como foi um mentorado nosso no projeto Minha Casa em Portugal, você tem algum conselho que você gostaria de dar para essas pessoas que têm essa ideia de repente, alugar, mas que tem ali condição, tem ali meios para comprar ao invés de alugar? Você teria alguma palavrinha para essas pessoas, digamos assim? até mesmo antes de tomar essa decisão, eu costumava dizer lá no Brasil, né, que durante algum tempo na minha vida eu pagava aluguel. Era o dinheiro que eu gastava chorando, porque você está pagando para algo que não vai ser seu, e se você contabilizar ano após ano, qual o montante daquele valor, o que não é, que poderia ser a entrada do imóvel, ou pagamento de parcelas, ou parte do imóvel. Então, eu acho que para quem tem algum recurso que possa dar uma entrada no financiamento e daí seguir com mensalidades que cabem no seu bolso, não faz sentido alugar. Não faz sentido. Até porque depois você pode, mudou de ideia, revender o seu imóvel, né, em função daquilo que você já pagou, né, passar esse financiamento para outro. Então, eu não vejo condições, eu não vejo motivos para não agir assim. Eu acho que se a pessoa se planejar bem, pensar bem naquilo que ela quer, né? Pensar no que ela quer, como ela quer levar a sua vida, né? E fazer os cálculos, né? Botar tudo na ponta do lápis, né? Avaliar o quanto ele estaria perdendo, né? Ou gastando, pagando aluguel, né? Ao mesmo tempo, procurar assim, profissionais íntegros, né? Como o Giovanni Oliveira e De outros, preferência, né? é, tem tudo de bom. Vai investir, né? Com segurança e se livrar desse custo aí, que o aluguel é penoso, né? Eu acho o pagamento de aluguel penoso. Eu passei parte da minha vida pagando aluguel no Brasil, do dado momento, e morava num apartamento muito bom. Eu falei, não, chega. Mudei para um pequenininho, e foi aquele o primeiro ali, que dali eu fui depois alcançando outros imóveis maiores, mas só de parar de pagar aquele aluguel lá que eu pagava por aquele imóvel e ter um que eu não tinha aluguel para pagar e ele se valorizava e depois foi entrada de um outro melhor, eu acho que não faz sentido assim. Quem tem algum recurso para comprar,
preferir o aluguel, né? Não, No meu não, ponto de vista. não faz sentido ficar no aluguel se tem a condição de comprar, né, Ricardo? Exatamente. Com certeza. É uma oportunidade realmente de ouro você ter essa possibilidade de ter um imóvel ao invés de pagar por algo que não é seu, né? E eu venho falando muito isso nos meus conteúdos, porque tem muita gente que pensa nesse primeiro momento, mas eu não sei para onde eu vou, eu ainda estou na dúvida onde eu vou morar, se eu vou me adaptar. Tem gente que fala que não vai se desfazer de nada no Brasil, e eu falo, gente, desfaz, porque não estou aqui querendo fazer as pessoas entrarem numa roubada, não. Eu falo isso como lição de vida mesmo. Desprende do Brasil, se desprenda do Brasil, vende o que você tem no Brasil, deixa esse dinheiro em reserva em euro, porque o euro está sempre valorizando. Se a pessoa voltar para o Brasil depois, ela chegou aqui com 100 mil euros, se ela volta depois para o Brasil com 100 mil, ela já volta com mais dinheiro, porque Sem o euro dúvida. valoriza, então ela automaticamente já volta com mais. Então, ele por si só já é uma poupança que vai fazer render mais do que deixar o dinheiro no Brasil. Mas se ela compra um imóvel, ela ainda tem ali Eu, ganho na valorização do imóvel, né? O seu caso, 40% de valorização desde quando você comprou, né? 40% é muito dinheiro para poder é, você pensar, pô, meu imóvel saiu de 100 mil para 140 mil em instalar de dedos. Eu estou morando no imóvel, então esse tempo que está contando, para mim, não fez diferença. É como se fosse um instalar de dedos, né? Parece muito tempo de outubro, né? Se eu não me engano, que foi a compra, para agora, maio foi. de 2023, né? 3 anos, mas 40% nesse tempo que você está morando no imóvel é muita valorização, dá uma média muito superior a 10% ao ano. E que tipo de negócio te dá uma renda fixa ali de 10% ao ano? Só o mercado de ações, que é mega arriscado, que eu até tenho falado recentemente, em algumas ocasiões, do caso da Americanas no Brasil, né? Uhum. Do dia para a noite, perdeu ali quase que 80% de valorização das suas ações. Então, é um mercado arriscado. E tijolo nunca é arriscado. Tijolo é sempre um negócio que você vai ter, que vai estar ali te protegendo de qualquer crise, te protegendo de qualquer problema, né? Então, se você não tem ali a faca no pescoço, o melhor negócio é sempre investir em imóveis, seja em qualquer país for. Não estou nem falando especificamente para ter cliente, para nada disso, não. Seja qualquer país que for, comprar tijolos é sempre a melhor segurança. Os maiores milionários do mundo investiram no mercado imobiliário, né? Se você pegar os principais milionários do mundo, a grande maioria absoluta são investidores do mercado de construção, né? Comprando no imobiliário. É a grande diferença. Então, realmente é importante. Uma última pergunta, digamos assim, para poder te liberar, que a gente já está aqui com praticamente 1 hora de live, e eu te agradeço. Live não, né? De gravação, e eu te agradeço por ela, Ricardo. Mas eu não poderia deixar de perguntar isso, porque eu já perguntei isso para todo mundo que veio aqui fazer entrevista comigo, eu fiz essa pergunta. Quanto ao valor pago pela mentoria, Ricardo? O projeto Minha Casa em Portugal, né, ele tem um custo, lembrando, né, a gente não tem como trabalhar de graça, a gente vai dar toda essa assistência para todo mundo, e claro, a gente tem um custo para isso. Mas, no fim das contas, você avalia que foi caro, que foi barato, pelo que a gente te entregou, quanto a gente te cobrou, e, cara, o que você tem a me dizer sobre eu devo subir o meu preço ou eu devo abaixar o meu preço? Que me diz, o que Então, você não vou acha? dizer que é barato, você vai sumir o preço, pessoal. Não, eu acho que, em termos do que é o investimento, do que é a responsabilidade até assumida pela empresa de vocês, eu acho que é bem barato, porque a gente tem acesso à compra com segurança, né, de um bom imóvel. Na verdade, se você pensar em tudo aquilo que você está pagando pelo imóvel, é uma fração muito pequena, né? Então, isso também me faz ver dessa maneira, né? E
toda a dor de cabeça, né, que você tem, porque vocês vão até o banco e fazem vários bancos, né, e fazem algumas, como a gente chama, algumas simulações de financiamento, e isso te dá também, assim, um conforto, né, e segurança, de que talvez se você pagasse para alguém só fazer isso, eu acho que cobraria o que vocês cobram para a gente, de certa maneira, não sei, chutando aqui. Então, eu acho que o valor cobrado, né, por essa mentoria pelo Oliveira Imóveis é muito, muito barato, né? Ele favorece realmente ao cliente nesse aspecto. E, obviamente, deve cobrir e dar algum lucro para vocês, obviamente. Mas eu acho que consegue chegar numa boa medida assim, de um preço justo e que traz assim, tranquilidade também para a gente, né, em relação a tudo que... Sim, a gente tenta aqui ter uma política de ajudar o cliente ao máximo possível. E não só os clientes, né? A gente tenta aqui ajudar todo mundo que trabalha com a gente, né? Então, a empresa, ela conta hoje, contando com os profissionais fixos e os nossos freelancers com uma média de 50 funcionários, praticamente. Então, a gente tem aqui um projeto voltado para realmente tentar ajudar o máximo possível de famílias, não só as famílias que são clientes, a encontrarem um imóvel ideal, mas ajudar também as famílias que a gente emprega, né? Então, é um custo relativamente barato, face realmente aos valores dos imóveis e tudo mais, é uma fração muito pequena, mas que já é suficiente para a gente conseguir ajudar mais pessoas, né, direta e indiretamente também, que trabalham para Oliveira Imóveis. Então, é um ganha-ganha, porque a gente quer ajudar todo mundo, né? É uma política muito do meu jeito de ser mesmo, de tentar ser ali o mais transparente possível, de tentar colaborar com todo mundo, tentar ajudar todo mundo. Então, é uma pergunta que eu sempre faço para ver, porque, vamos ser sinceros, quando a gente traduz o valor do projeto para reais, pode assustar muita gente, né? Mas quando a gente começa a ticar ali os valores que você ganha em termos de segurança, em termos de tranquilidade, em termos de agilidade do processo, a gente faz todo o acompanhamento financeiro, todo o acompanhamento jurídico, então toda a parte burocrática do processo é avaliado pela nossa advogada, a doutora Inês. Então todo o processo ele segue, e quando a gente vai vendo aquele valor que parecia ser muito, ele vai só diminuindo, né? Pô, realmente, o valor que eu paguei para o Oliveira Imóveis diante de tanta coisa que eu fui ticando, que eu tive de tranquilidade, que eu tive aqui de sucesso ao chegar, ver o imóvel é maior ainda do que eu imaginava, é do jeitinho que tá as fotos em termos de qualidade, em termos de estar tudo certo, o valor passa a ser né? Passa a ser só um pequeno pixelzinho no meio da tela, né? Digamos assim. Então, realmente, eu te agradeço por esse feedback, porque realmente é uma forma da gente tentar ver se a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. Porque esse é o risco que as pessoas têm também, que as pessoas não pensam, né? Pô, eu vou comprar um imóvel à distância. Para que arriscar e fazer tudo sozinho se não conhece as leis do país, se não conhece as regras do país, se não sabe nem como conversar com os bancos a respeito das avaliações, a respeito das cartas de crédito? Então, é muito risco envolvido, fora os golpes, né, Ricardo, que também tem na internet e, infelizmente, acontece, infelizmente, são coisas que tem que estar se policiando, que uma pessoa que está comprando na emoção, que é onde o golpe acontece, né? O golpe não pega quem está indo 100% dentro do planejamento, ele pega quem está indo na emoção, né? Então, são riscos que as pessoas, às vezes, não colocam na cabeça, que elas têm que pensar, porque realmente faz muita falta, faz muita diferença, para na hora elas avaliar melhor como que é aquela questão. E o aspecto da mentoria, ele julga ser fundamental justamente para essas pessoas que ficam inseguras, né? Para pagar um serviço, fala, pô, eu vou pagar esse serviço, eu nunca paguei tão caro no serviço, quando elas fazem a conversão em real, mas é justamente para dar essa segurança para ela, né? Porque
essas pessoas é que precisam mais ainda dessas ajudas, desse suporte, de ter uma equipe técnica especializada para fazer a visita, igual você mencionou ali algumas vezes, né? A gente foi lá, visitou, fez fotografia, fez vídeo, né? Fizemos tudo para poder entregar o imóvel da melhor forma possível, do jeito que o cliente vai ver e vai gostar, né? Então, tudo isso compõe um trabalho feito com muita excelência, com muita qualidade, voltada para os nossos clientes, a quem a gente deve todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Então, realmente, é uma satisfação muito grande poder, né, ver que você foi um mentorado, que está satisfeito com o processo. E, diante disso, né, pensando nisso, seria da minha parte te colocar numa encruzilhada, pedindo para falar diretamente para quem está nos assistindo, Ricardo, se vale a pena ou não contratar o Oliveira Imóveis, o que você acha dessa ideia, desse suporte que a pessoa pode ter com a Oliveira Imóveis? Seria pedir demais para ti, cara? Não, que isso. Olha, a gente, eu já falei, eu acho que eu só tenho a recomendar que se faça essa mentoria com vocês, né? Da Minha Casa em Portugal. A gente precisa ter muito cuidado. Eu conheço casos aqui de pessoas que compraram imóveis e hoje estão tentando resolver problemas que há anos já, inclusive relacionados à infiltração de água no imóvel. Então, essas pessoas estão arrependidas da compra que fizeram. Então, tem que ter muito cuidado. E essa pessoa se propôs a ela mesma fazer o negócio e deu nisso, né? Só um exemplo, né? Eu, quando comecei a fazer as minhas sugestões de onde morar, eu apontava, às vezes, alguma localidade que vocês me traziam feedback de como era aquele lugar, de algumas coisas que não batiam com aquilo que eu queria. Então, isso também ajudou muito, né? Então, são fatores assim que a gente pode confiar quando passa esse tipo, quando faz esse tipo de acerto, de contrato com a Oliveira Imóveis, né? E fica sempre naquela história, né? Às vezes a gente não conhece bem o local para onde a gente está indo, o país, os portugueses, né? Como você citou aí, as próprias práticas burocráticas, como é que elas se dão, né, dentro de um banco, etc. e tal, na questão jurídica. Então, é tudo diferente, né? É uma mesma língua, um povo com laços fortes conosco. Eu sou neto de português, né? Bisneto de vários portugueses, então tenho uma raiz portuguesa forte, né? Mas agora que eu conheço melhor os portugueses, embora a gente comesse bacalhau e cozida portuguesa na nossa casa, né, morar no país é diferente. E você que está nos ouvindo aí, agora falando para a pessoa, que não mais com o Giovanni, o Giovanni conhece o Brasil e conhece os brasileiros, sabem como os brasileiros olham para um imóvel, né? Em questões até de detalhes, né? Da construção do imóvel, etc. E ele sabe traduzir para você o que é um imóvel em Portugal, que é diferente um imóvel no Brasil. Isso me ajudou bastante, né? E, ao mesmo tempo, o Giovanni conhece Portugal muito bem, norte a sul, né? Sabe onde é que estão os locais mais indicados para a sua necessidade e conhece os portugueses, esses trâmites do que eu já falei aqui, e a maneira de se fazer negócio aqui em Portugal e de se viver em Portugal. Então, nada melhor do que buscar o auxílio aí da Oliveira Imóveis e do Giovanni. Perfeito, eu te agradeço, Ricardo, eu te agradeço, porque essa é a verdade do nosso trabalho. O intuito do nosso trabalho é tentar garantir que cada vez mais famílias venham para cá de forma mais planejada, de forma mais estruturada, para ter a certeza que estão fazendo um bom negócio. E ver e ouvir
um ex-cliente satisfeito que vem cá fazer uma live com a gente para poder mostrar para as pessoas o quão seguro é ter essa assessoria e chegar aqui já diretamente no seu imóvel, é um ponto muito importante para a gente, que passa esse selo, né, esse carimbo de que realmente o que a gente está falando esse tempo todo, ao longo desses 5 anos, quase 6 anos de empresa, é a mais pura verdade, é a nossa forma de trabalhar, e por isso eu só tenho que te agradecer, Ricardo. Muito obrigado mesmo por disponibilizar um tempinho para vir cá conversar comigo, ter essa live, ter essa reunião aqui, essa gravação comigo, porque eu tenho certeza que as pessoas que vão consumir esse conteúdo vão ali aproveitar ele o máximo possível para tomar decisões mais acertadas, decisões mais certas, que é a nossa proposta, né, de auxiliar, de facilitar a migração das pessoas que desejam vir para Portugal com um pouquinho mais de estrutura, já chegando no próprio imóvel, já que a gente sabe que o mercado imobiliário aqui em Portugal não está fácil, né, Ricardo? Achar casa, tanto para alugar quanto para comprar, é uma luta, né? Não é uma coisa simples, né, Ricardo? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Ricardo, muito obrigado mesmo pela sua vinda cá, tá? Muito obrigado de coração. Vamos marcar um café para a gente tomar, chama a sua esposa, chama a Rosa, vamos tomar um café todo mundo junto, e depois a gente vai marcar algo lá em casa, tá? Lá em casa a gente vai marcar algo também. Vai ter que descer um pouquinho, né? A gente não está cá em cima, a gente está lá em Merelim, mas reunir todo mundo para a gente tomar que beleza! Tá? Perto da praia fluvial, então. Pertinho da praia, pertinho da praia. Eu estou ali em Merelim de São Pedro, né? Depois da Merelim de São Pai já é a praia, né? Eu estou no primeiro Merelim, eu estou no Merelim de São Pedro, tá? Eu gosto muito daquela praia fluvial dali. Eu adoro. Eu gosto das duas, tanto atravessando a ponte como a antes da ponte. As duas são fantásticas, são duas praias que eu adoro. Atravessando a ponte com mais estrutura, né? Ela tem um pouquinho mais de estrutura. Mas antes da ponte também é uma delícia também ali e tal. Tem estacionar ali que é mais difícil. Você já foi nessa, cara? Eu não estou entendendo bem onde é que é a outra, não. Antes da gente atravessar a ponte, aquela ponte histórica, antes de atravessar ela, tem uma placa indicando praia. Tá. Aí você vira para a esquerda. Eu não sei se no seu monitor aí eu estou apontando para a esquerda. Aqui eu estou apontando para a esquerda. Talvez aí eu estou apontando para a direita. Não. Está à esquerda aqui. Então, se você estiver indo em direção à Vila do Prado, você vira para a esquerda, na última entrada. Aí ali você vai andar uns 50 metros para frente, tem uma praia. Quando a gente está naquela praia mesmo, que você, pelo jeito, está acostumado aí, você vê que do outro lado da ponte tem umas pessoas também sempre reunidas numa relva. Então, acho que eu já sei onde é que é. Tem muitas pedras ali próximas e tem um restaurante grande, bonito. Tem um restaurante lá também. Já sei onde é que é, já sei que é. Chama ali a Ponte do Bico, não? É ali que chama Ponte do Bico? Não, a ponte eu nunca reparei como ela chama. Sinceramente, eu nunca reparei como ela chama. Talvez eu esteja fazendo confusão, mas eu já sei que praia é, já. Tem as duas. Tem a principal, que descendo o Merelim, se atravessa o rio, e olhando para a direita está lá, né? Mas assim, em cima da ponte, se você olhar para a esquerda, você também vai ver uma mini prainha. Essa de Merelim é aquela que tem uma quadra de futebol de areia. Tem um estacionamento grande, depois um bar, né? Que tem até música ao vivo, né? Exatamente. Essa é a de Vila do Prado, essa praia. Praia de Vila do Prado. Aí, antes de atravessar a ponte, à esquerda tem a 50 metros andando assim, antes de atravessar a ponte, tem uma outra praia também de grama também, mó delícia, que é a do Faial, se eu não me engano, o nome dela. Ela é antes da praia da ponte. É uma delícia também. Ricardo, deixa eu ir lá, que agora tem uma reunião daqui a 5 minutos também. Tá? Mas a gente vai conversando e, de novo, muito obrigado mesmo pelo tempo aqui, pela gravação que a gente teve. Tá legal? Eu agradeço também, imagina. Obrigadão, Ricardo. Até mais. Abraço. Tchau. Tchau.